Aleluia. Amém? Ih, só a mana. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Irmão, você tem que estar animado, irmão. Eu estou empolgado, não sei se é porque é o início da série, mas eu acredito que grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio e vai continuar fazendo, não porque nós merecemos, amém? Mas porque Ele é bom, Ele é digno. Aleluia. Te convido a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, a partir do versículo 21. Nós vamos estar iniciando então a nossa série de mensagens. E o tema meu hoje é a essência da idolatria. As próximas palavras, meus irmãos, vão ser de idolatrias específicas. Mas para que você possa entender essas idolatrias específicas, eu quero que você entenda a essência da idolatria. O que é realmente? Nós vamos responder algumas perguntas aqui nessa noite. Então, em Romanos capítulo 1, versículo 21, vai dizer o seguinte: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, se tornaram-se loucos. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus o entregou à impureza sexual, seguindo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Versículo 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Esse é o momento da gente pedir ao Senhor para que Ele possa nos conduzir na palavra dessa noite. Coloca a mão no seu coração aí, meu irmão, e peça: Senhor, fala comigo. Senhor, eu estou aqui não para ouvir aquilo que pessoas têm a dizer, conhecimentos humanos, não, Pai. Nós estamos aqui reunidos em Teu nome porque é a Tua palavra que nós temos sede, é a Tua palavra que nos transforma. Então, meu irmão, peça isso a Deus, para que a palavra dEle possa vir de encontro ao seu coração nessa noite, e você seja transformado, tocado, impactado pela presença do Senhor, pela palavra do Senhor que será ministrada. Peça a Deus, peça para que Deus fale com você, tire toda a distração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por esse dia. Te agradecemos porque até que o Senhor nos guardou e nos sustentou. Deus, nós te pedimos perdão. Nós não somos merecedores, nós não somos dignos da Tua presença. Mas cá estamos, Senhor Deus, porque o sangue do Seu Filho amado está sobre as nossas vidas. Portanto, que nós possamos sim continuar entrando com ousadia no Santo dos Santos, na presença do Senhor, Deus. E que nesse momento específico o Senhor fale ao nosso coração. O Senhor fale aquilo que o Senhor deseja falar. Que o Senhor coloque as palavras certas na minha boca, Senhor Deus. Que o Senhor me conduza como instrumento do Senhor. Eu não sou digno, não sou merecedor. Eu não sou capaz, ó Deus. Mas eu sei que a Tua palavra pode transformar vidas. A Tua palavra pode mudar histórias. A Tua palavra pode nos impactar, nos chacoalhar, Deus, e nos levar para mais perto do Senhor. Portanto, faça isso. Não somente na minha vida, Deus, mas na vida de cada irmão meu que está aqui nessa noite. Nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. E todos dizem: amém. Glória a Deus. Aninha, o computador já ressuscitou? Ressuscitou? Gente, nosso computador é tipo Lázaro. Ele dá umas morridas, volta. Mas agora vai. Imagem 1, por favor. Vou colocar uma frase aqui no telão. Diz o seguinte: a verdade não dita da humanidade é que ela anseia por submissão. O brilhante fascínio da liberdade diminui sua alegria de viver numa confusão louca por poder, por identidade. A humanidade foi feita para ser governada. No final, ela sempre se ajoelha.
Você sabe de onde que veio essa frase? Será que ela veio da Bíblia? De algum versículo? Será que ela veio de algum profeta antigo? Ou algum teólogo dos tempos lá de C.S. Lewis, algo do tipo? Ou então talvez ela pode ser até uma frase que pertence a algum teólogo dos nossos dias. Ou uma frase que algum pastor aqui do Brasil tem comentado. Será que é isso? Quem que disse essa frase? Na verdade, irmãos, o autor dessa frase totalmente cristã é um carinha chamado Loki dos Vingadores. Sabia disso? Sabia? Quem sabia? Não? Era conhecido. Loki, no primeiro filme dos Vingadores, aquele lá antigão, de 2013. O Loki, em determinado momento do filme, ele fala justamente essa frase. E apesar dele ser o deus da trapaça, né, o deus da mentira, ele está sempre enganando todo mundo, aqui, nesse ponto específico, ele disse uma baita de uma verdade. Porque realmente, a humanidade foi feita para ser governada. A humanidade sempre vai se ajoelhar diante de algo. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos feitos para adorar, para glorificar, para viver uma vida aos pés do nosso Senhor. Nós somos feitos para servir o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós somos feitos para isso. Então sim, nós sempre vamos nos prostrar diante de algo, porque nós nascemos com essa essência no nosso coração. E mesmo que o ser humano se afaste de Deus, essa essência vai continuar lá. Inclusive, até mesmo ateus, completos ateus, vão adorar algo ou alguma coisa. Ninguém está livre disso. A questão não é se você vai ou não adorar alguma coisa. A questão é o que você vai adorar. O que? E é essa pergunta que eu te faço aqui nessa noite. Quem tem sido o seu Deus? Quem tem sido aquele que você se prostra e você se ajoelha diante dele e serve a ele? A gente pensa muito rápido nessa resposta, lógico, é o Deus verdadeiro. Mas será que a gente tem sido tão fiel ao Deus verdadeiro como a gente imagina que tem sido? Ou a gente tem sido mais idólatra do que imagina? É sobre essas questões que a gente vai pensar um pouquinho aqui nessa noite. E para começar, eu queria que a gente respondesse a primeira pergunta, talvez a mais básica de todas e ao mesmo tempo mais complexa. O que é idolatria? Você sabe o que é idolatria? Você já ouviu falar dessa frase, dessa palavra. Mas você sabe a essência dela? Você sabe realmente o que ela significa? Bom, irmãos, a idolatria, no versículo que a gente acabou de ler, em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 21. Ali a gente vai entender a essência dessa idolatria. O que a gente acabou de ler aqui? O ser humano, ele troca Deus por algo feito por Deus. A palavra nos diz aqui que o ser humano não deu a glória que deveria dar a Deus. Ele não agradeceu a Deus como deveria agradecer, pelo contrário, ele se curvou diante das criaturas, ao invés de se curvar ao Criador. E aqui nós podemos perceber essa essência da idolatria. E isso acontece, meu irmão. Esse pecado, o pecado da idolatria, acontece praticamente desde o início da humanidade. Desde quando o pecado entrou no mundo, lá com Adão e Eva. Talvez, quando a gente fala de idolatria, o que vem na sua cabeça? Quando a gente fala idolatria, qual que é a primeira coisa que você pensa? Imagens. E é verdade. Imagens, né? Quando a gente fala de idolatria, é a mesma coisa que a gente vê na nossa cabeça, imagens, esculturas, estátuas. E não está errado associar idolatria com isso. A gente vai ver que está errado associar somente a isso. Mas não está errado. Porque principalmente nos tempos antigos, essa idolatria com imagens era muito comum. Lógico que nos dias de hoje a gente também tem muitos idólatras de imagens. Mas antigamente isso era muito mais comum do que hoje. Para onde você olhava tinha um ídolo. Para onde você olhava tinha alguém clamando alguma estátua, pedindo algo para essa estátua.
E as coisas funcionavam mais ou menos o seguinte: talvez você queria uma bênção na sua vida amorosa, talvez você queria alguma bênção com relação à beleza, ou então a ter filhos, fertilidade. Então você poderia talvez recorrer a Afrodite. E essa Afrodite, que era Deus especialista naquilo, ela talvez poderia conceder aquilo que você tanto queria, desde que você ofereça as ofertas corretas, faça os sacrifícios que deve fazer. Então, na cabeça daquele povo antigo, eles entendiam isso. Eu tenho um problema, ou eu preciso de uma bênção, então vou atrás do Deus específico daquela bênção, faço alguma oferta ali, faço algum sacrifício e torço porque ele vai com a minha cara. Porque se ele não for, não vai adiantar nada. Até aí, tudo bem. Lógico que o nome do Deus pode variar de acordo com a época e a região, mas a essência da idolatria sempre é essa. O problema, meu irmão, é quando o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, ali da antiga aliança, o povo de Israel, aquele povo que recebeu uma revelação especial de Deus, aquele povo que recebeu dos céus os 10 mandamentos. E qual que era o primeiro mandamento, você sabe? Esse é quando Jesus ressignifica lá no Novo Testamento, né? Mas pegando ali em Êxodo 20, qual que é o primeiro mandamento? Tem a ver com isso aí que vocês estão falando. Amar Deus acima de todas as coisas. Tem a ver. Não terás outros deuses perante mim. Não façais ídolos. Olha para você ver. O povo que recebe esse mandamento tão explícito de Deus comete idolatria também. Nem o povo de Deus, irmão, escapou da idolatria. Nem o povo de Deus, vez ou outra, eles estavam sempre abandonando o Deus verdadeiro e recorrendo aos ídolos. Isso é algo terrível. Isso é algo terrível. Você percebe a natureza dessa idolatria? Você percebe como a idolatria é tão terrível? É você abandonar o Deus verdadeiro, aquele que te fez, aquele que te criou, aquele que te amou, e correr para outras coisas que não podem te ajudar. Isso que é idolatria. Mas eu quero que você entenda que idolatria é algo terrível e ofensivo a Deus. A idolatria é como se a gente chegasse para Deus: olha, Deus, o Senhor deveria ser o meu rei, aquele que governa a minha vida, aquele que eu deveria dedicar toda a minha obediência, dedicar todo o meu ser, mas eu prefiro outros deuses. Olha, Deus, o Senhor deveria ser o meu salvador, aquele que me socorre no momento da angústia, aquele que resolve os meus problemas, aquele que me salva quando eu mais preciso, mas eu prefiro outros deuses. Mas eu acho que a linguagem mais pesada que a Bíblia usa é que Deus deveria ser o nosso noivo. Deus deveria ser o nosso noivo, nosso marido. Talvez para você, homem, é esquisito falar isso, mas a igreja é a noiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Israel era tida como a menina dos olhos de Deus. Israel era tida como esposa do Deus verdadeiro. E o que Israel fez? Ela se prostituiu contra os deuses. Essa é a linguagem, irmão. Não estou pegando pesado aqui, não. A linguagem que a Bíblia usa é que idolatria é adultério contra Deus, é prostituição. Eu quero ler alguns versículos com você. Primeiramente, Juízes, capítulo 2, versículo 17. Minha mensagem hoje ela é mais temática, então nós vamos passar por diversos textos em diversos livros da Bíblia, mas que o Senhor nos ajude a não fugir do contexto. Juízes capítulo 2, versículo 17, vai dizer o seguinte: mesmo assim, eles, o povo de Israel, não quiseram ouvir os juízes, os líderes do seu povo. Antes, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. E eles se prostituíram, porque eles adoravam outros deuses. Oséias, capítulo 4, versículo 12, dizem o seguinte:
Eles pedem conselhos a um ídolo de madeira e de um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis ao Deus. Olha que pesado, mano. Você consegue ver a linguagem pesada que o texto usa? Todo o livro de Oséias, se você for pegar para ler, você vai ver o quão pesado é. Irmão, deixa eu colocar uma situação hipotética aqui para você. Imagina você, homem. Deus chega para você e fala: fulano de tal, se levante, porque eu vou te mostrar a sua esposa. Aí você já fica todo animado, todo feliz. Oh, finalmente, esperei tanto por esse tempo, Deus. Quem que é? Pois é, a sua esposa é uma prostituta. Vai lá e ama ela. Vai lá e casa com ela. O que você ia pensar? E Deus fala mais ainda: olha, ela vai te trair. Ela vai fugir de você, mesmo depois de você tendo se casado com ela, ela vai fugir de você e ela vai se prostituir com outros. E aí? O que você ia falar? Eis-me aqui, Senhor? Você fala: tenha misericórdia, Deus. Com certeza não foi fácil para Oséias. Mas por que Deus pediu isso para Oséias? Sabe por quê, irmão? Oséias capítulo 3, versículo 1 vai dizer o seguinte: o Senhor me disse: trate novamente com amor a sua mulher, aquela prostituta, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem. Deus fala para Oséias se casar com uma prostituta. Por quê? Porque Deus queria mostrar de uma forma muito didática e muito real o que o povo dele estava fazendo com ele. Deus era o marido fiel. E Israel, o povo dele, era a prostituta, a mulher adúltera, que se entregava aos prazeres dos amantes. Idolatria, meu irmão, é coisa séria. Idolatria é adultério contra Deus. E poderíamos ler muitos outros versículos que falam disso, mas eu acredito que você já entendeu um pouquinho do quão sério é esse problema da idolatria. Vamos para a próxima pergunta. Porque com que eu posso cometer idolatria? Acho que essa é a questão. Talvez você está pensando aí na sua cadeira: olha, Breno, beleza, idolatria é um negócio legal, né, no sentido de ser interessante, realmente é algo terrível contra Deus. Deus pega pesado com idolatria, mas assim, eu não estou entendendo por que você está falando isso. Eu não cometo idolatria, essa palavra não é para mim. Na verdade, eu acho que essa palavra não é para ninguém aqui, porque nós estamos aqui numa igreja evangélica, protestantes. Nós não cometemos esse pecado. Nós cometemos muitos outros, mas o pecado de idolatria, esse a gente não comete. Será que não? Na verdade, comete, irmão. Nós somos, sim, muitas das vezes idólatras. Muito mais do que a gente pensa e muito mais do que imagina. Sabe por quê? Idolatria, apesar dela estar muito associada a imagens, ela não é apenas adoração de imagens. Ela é algo muito mais profundo e abrangente que isso. E eu quero mais uma vez te mostrar em alguns textos. Primeiramente, Colossenses capítulo 3, versículo 5. E esse eu te convido a você abrir sua Bíblia. Nós vamos ver aqui diversos tipos de idolatria que não tem uma imagem, que não tem uma escultura, uma estátua, mas um outro tipo de idolatria. Colossenses 3, 5. Deixa eu abrir na minha Bíblia aqui também. Amém? Todo mundo achou? Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Paulo, pessoal aqui tinha tendência
Idolatria, a ganância, esse desejo pelo dinheiro. Você não precisa se prostrar diante de uma imagem para isso. Mas esse desejo pelo dinheiro é idolatria. É idolatria. Se a gente falar em Abacuque, capítulo 1, versículo 11, nós vamos ver que quando se fala dos babilônios, eles tinham como Deus deles, sabe o que é? Poder. Os babilônios eram ditos como idólatras porque eles adoravam o poder militar deles. Se a gente for lá em Ezequiel, capítulo 16, ou então em Jeremias, capítulo 2, a gente vai ver um outro tipo de idolatria. Sabe qual que é? O povo de Israel, o povo de Deus, mais uma vez, é acusado de idolatria. Sabe por quê, meu irmão? Porque eles confiaram mais nas nações pagãs do que no Deus verdadeiro. Ao invés deles pegarem a proteção, confiarem na proteção do Deus verdadeiro, que o Deus verdadeiro ia proteger eles, eles fizeram acordos com outras nações. E esse acordo, Deus acusou eles de idolatria, porque eles deveriam naquele momento confiar somente em Deus. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, vai dizer o seguinte: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Aqui Samuel falando para o rei Saul: você foi desobediente, você foi arrogante, e isso é idolatria. Mas para a gente resumir tudo isso aqui, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 14, versículo 13. Ezequiel 14, 13. Perdão, irmão, Ezequiel 14, 3. Acho que falei 13, né? 14, 3. Isso, Ezequiel capítulo 14, versículo 3. Diz o seguinte: filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? O que o povo está sendo acusado aqui? De erguer ídolo aonde? No altar ali do templo? De fazer uma estátua para certo Deus? Não. Aonde que fala que eles estavam erguendo ídolos? No coração, no seu interior. Irmão, independente do tipo de idolatria, seja ela resultando em imagens ou não, a idolatria começa no coração, começa no nosso interior. E depois ela pode sim resultar em alguma imagem específica, mas nem sempre. E nós estamos vendo aqui que nada nem ninguém está livre disso. Quando a gente entende que a idolatria é algo que a gente coloca e começa no nosso coração, ídolos que nascem aqui dentro, a gente começa a perceber que idolatria, meu irmão, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Até mesmo, sabe o quê? Coisas boas. Coisas dignas, coisas honestas, coisas decentes, coisas santas. Coisas que não têm pecado nenhuma em si mesmo. Mas ao invés da gente simplesmente gostar ou amar essas coisas, a gente torna elas deuses. E aí começa a idolatria. Esse é o nosso problema. O problema não é amar coisas ou pessoas, mas é amar elas como se elas fossem Deus. Será que existe algo assim na sua vida? Tem uma frase do Timothy Keller. Pode colocar a imagem 2 para mim, por favor? Diz o seguinte: o que é um ídolo? Qualquer coisa mais importante que Deus para você, que domine seu coração e sua imaginação, mais do que Deus. Qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode te dar. Será que
A gente tem ídolo no nosso coração? E aí a gente vai para a terceira pergunta. Tá, mas como saber? Como identificar um ídolo? A gente já entendeu mais ou menos o que é idolatria, beleza. A gente já entendeu que ídolo pode ser qualquer coisa, até mesmo coisas boas, decentes, honestas, justas. Mas como saber se eu cometo idolatria? Como saber se eu apenas gosto de uma coisa, ou se eu amo alguma coisa, ou até mesmo se eu idolatro aquela coisa? Qual que é o limite? Qual que é essa linha que eu não posso passar de jeito nenhum? E aqui nós entramos numa parte mais prática, meu irmão. E eu quero que nesse momento você comece a pensar se talvez exista algum ídolo aí dentro do seu coração. Eu quero que nesse momento, enquanto a gente vai dar aqui algumas dicas, alguns caminhos, porque essa resposta não é tão fácil de dar, mas a gente pode te dar alguns direcionamentos para que você olhe para a sua vida hoje e se pergunte: será que eu tenho idolatrado algo? Ou não? Oséias, capítulo 13, versículo 1. Você estava lá em Ezequiel? Avança só mais um pouquinho. Oséias, o primeiro livro dos profetas menores. Oséias 13, versículo 1. Através desse texto aqui, o povo da tribo do norte de Israel estavam cometendo idolatria. E aqui idolatria de imagens também. Só que tem uns princípios aqui nesse texto, meu irmão, que a gente pode muito bem aplicar na nossa vida. E eu quero de verdade que você aplique isso na sua vida nesse momento. Oséias 13:1 vai dizer o seguinte: quando Efraim falava, os homens tremiam. Ele era exaltado em Israel, mas tornou-se culpado da adoração a Baal e começou a morrer. Agora eles pecam cada vez mais. Com sua prata fazem ídolos de metal para si, imagens modeladas com muita inteligência, todas elas obras de artesãos. Dizem desse povo: eles oferecem sacrifício humano e beijam os ídolos feitos em forma de bezerro. Só nesse texto aqui, nesse pequeno texto, tem 4 princípios de idolatria aqui. O primeiro deles, aí no comecinho do versículo 2, vai dizer que para eles construírem ídolos deles, o que eles faziam? Pegavam toda prata. Não era muito comum que os ídolos fossem feitos de algum tipo de material, e não era qualquer material, geralmente até materiais bem valiosos. E os ídolos não eram pequenininhos, eles eram enormes. Então você imagina o quanto de recurso esse povo gastava simplesmente para fazer um ídolo. Isso sem falar no quê? Nas ofertas constantes que eles tinham que continuar oferecendo para aquele ídolo. Ou seja, ídolo custa caro. Da mesma forma, nós podemos identificar ídolos na nossa vida, sabe como? O que você gasta dinheiro sem nem pensar? O que você gasta dinheiro, você gasta o que você tem, até o que você não tem, você faz dívida, porque você deseja aquilo mais do que tudo. Você não consegue ficar sem aquilo. Ah, Breno, mas se a pessoa adorar o dinheiro, ela vai investir o dinheiro que ela tem para ela ter cada vez mais. Ou ela pode ir para outro caminho, ser aquela pessoa mão de vaca. Você conhece alguém assim? Que até para dar tchau é com a mão fechada. Adoração custa caro, meu irmão. Adorar ídolos custa caro. Mas não é somente a questão das finanças que o ídolo interfere. A gente viu aqui também, ainda no versículo 2, que os artesãos esculpiam os ídolos com muita inteligência. Perceba que Deus dá capacidade aos homens. Deus dá capacidade às pessoas. Deus dá dons a pessoas, inteligência, energia, força. E ao invés de eles gastarem tudo aquilo com Deus verdadeiro, o que eles fazem? Gastam tudo isso para fazer ídolos e para sustentar os seus ídolos. Da mesma forma, aplicando aqui para a sua vida, eu te faço uma nova pergunta. O que você tem gastado toda a sua força, toda a sua inteligência, todos os seus dons, seus talentos? Você tem dedicado tudo de si nos últimos dias? Talvez isso possa responder a algum ídolo que você tem.
que você tem se entregado de tal forma? O quê? Mas depois as coisas começam a piorar. Porque aí, a acusação aqui agora é de sacrifícios humanos. O povo de Deus estava até mesmo cometendo o terrível absurdo de sacrificar pessoas. E geralmente os sacrifícios humanos que os deuses antigos exigiam eram de crianças, irmãos, recém-nascidos, bebês. Quem aqui já ouviu falar de um deus chamado Moloque? Não é Moleque não, tá? Moloque. Esse deus, a imagem dele era feita de algum tipo de metal. Só que ele era oco por dentro. Quando chegava o tempo do sacrifício, aquele povo pegava as lenhas, jogava tudo dentro daquele deus, daquela imagem, e tacava fogo. Se você sabe muito bem que o metal é um ótimo condutor de calor. Então você imagina como ficava fervendo aquela estátua. E geralmente ela ficava nessa posição, com os dois braços esticados, como se estivesse recebendo algo. E aí, os devotos daquele Deus pegavam seus recém-nascidos e colocavam nas mãos daquela estátua. E aí, o recém-nascido era morto. Pesado, irmão. É pesado. Como que a gente pode aplicar isso nos dias de hoje, Breno? Ninguém faz isso. Espero que não, glória a Deus. Mas será que não existem sacrifícios aí em nosso meio? Primeiro, sacrifícios literais. Uma coisinha chamada aborto. Quantas crianças têm morrido no ventre da sua mãe? Porque a mãe não pode ter o filho antes da hora, porque a mãe, ela não pode ter filho agora, senão vai atrapalhar o Deus do sucesso dela. Ela deseja muito sucesso. Não somente a mãe, mas o pai também interfere nessa situação. Não, nós não podemos ser filho agora. Como a gente vai ter a vida que a gente sonha? Tudo vai dar despesa, vai dar trabalho. Isso sem falar. E às vezes sacrifícios não são literais. Mas quando os pais de família abandonam, ou pelo menos tanto, que simplesmente esquecem dos seus filhos, esquecem da sua esposa. Quantas pessoas fazem isso? Quantas e quantas pessoas, em nome do sucesso, em nome do ídolo ministerial, ou em nome do ídolo profissional, não ligam para sua família. Ponto. Beijam os seus ídolos. Às vezes é literal isso aqui. A gente beijava as estátuas. Não. Mas o que estamos dizendo? Afeição. A pessoa que tem um ídolo é apaixonada por esse ídolo. É apaixonada. Dedicava todos os seus sentimentos para esse ídolo. E o ídolo que controlava a vida dela. Tem alguma coisa aí no seu coração que controla todos os seus sentimentos, que você ama tanto, mas tanto, que você pensa nisso. Existe algo no seu coração que é o que define se você vai ser feliz ou não. Isso já aconteceu com você. Você tem um dia top, um dia maravilhoso, cheio da presença de Deus, muitas coisas boas acontecem. No culto, adora o Senhor, é aquela maravilha. Converse com seus amigos. Mas aí, chega no final do dia, você vai assistir o jogo do seu time. E aí seu time perde. E aí você fica com o dia arrasado, você acabou. Não, você destruiu meu dia. Porque meu time perdeu. Você esquece tudo de bom que aconteceu. Porque o seu time perdeu. Daqui você também não pode identificar um ídolo, apontar para um ídolo na sua vida. Se a gente for no maior mandamento, para ficar mais fácil, para você identificar esse ídolo de uma forma mais fácil. Agora sim, qual que é o maior mandamento que Jesus nos ensina? Amarás o Senhor, teu Deus, de todo teu coração,
de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Na verdade, Jesus não tira isso da cabeça dele, está lá em Deuteronômio. É da cabeça dele porque ele é Deus, né? Já estava lá nisso. Mas aqui a gente entende como identificar um ídolo. Existe alguma coisa na sua vida que você ama mais do que a Deus? Existe alguma coisa na sua vida que você deposita mais a sua esperança do que a Deus? Existe algo na sua vida que você confia mais, você espera mais felicidade, mais segurança do que você espera no Senhor? Se sim, talvez seja um ídolo. Talvez seja um ídolo. Para a gente encerrar esse ponto aqui, a gente já partir para o último. Eu quero fazer um teste com vocês. Eu te convido nesse momento a você fechar os seus olhos. Esquecer só por um pouquinho esse irmão que está do seu lado. Feche seus olhos. E eu vou te fazer algumas perguntas aqui. Não precisa acionar com a cabeça, não precisa levantar sua mão, é só você e Deus aqui nesse momento. E o que você responder, talvez pode te dar algum caminho de idolatria ou não. Mas eu só te peço que você seja sincero consigo mesmo. Ninguém está te vendo. Ninguém está ouvindo os seus pensamentos, somente a Deus. Mas responda essas perguntas. O que em sua vida você não consegue se imaginar sem? Aquela coisa que se você perder, não vale a pena viver. Aquela coisa que se você perder, você não vai ficar só triste. Porque ficar triste. Mas se você perder aquilo, você vai ficar devastado, desesperado e vai perder o sentido da sua vida. Segunda, o que você acorda pensando, passa o dia todo pensando e vai dormir pensando naquilo. O que você deseja tanto alcançar e sente que quando chegar lá, finalmente vai ser feliz? O que, irmão? Será que você pensa dessa forma? Quando eu me casar eu vou ser feliz. Quando eu tiver filhos, aí sim, minha vida vai estar realizada. Quando eu passar na faculdade, naquela matéria que eu tanto amo, aquele curso que eu tanto desejo, aí sim eu vou ser feliz. Mas enquanto eu não chegar lá, eu não vou ser feliz. Será que você pensa coisas desse tipo? O que você não mede esforços para alcançar? Aquilo que você gasta dinheiro, o dinheiro que for preciso, o tempo que for necessário e a força que tiver para conquistar tal coisa. O que, irmão? Você passa por cima de tudo e de todos para isso. O que constantemente tem roubado o seu relacionamento e sua devoção ao Deus verdadeiro? O que tem te impedido de servir a Deus? E por último, o que é aquilo que você coloca toda a sua esperança para te dar segurança, para te dar valor, para te dar propósito de vida? Pode abrir seus olhos. O que você pensou? Quais foram as maiores das respostas que você deu aí? Será que foi todas Deus? Ou algumas não? Se você for sincero, assim como eu acredito que aconteceria comigo, e como acontece comigo, infelizmente, nem todas essas respostas a gente dá como Deus. O Deus verdadeiro. Isso pode indicar algum caminho de idolatria no nosso coração e a gente precisa cuidar disso. Mas para a gente finalmente encerrar a mensagem de hoje, eu te convido a abrir sua Bíblia em Salmo 115, versículo 4. Talvez um dos textos mais famosos sobre idolatria. Salmo 115, a partir do verso 4. Diz o seguinte: os ídolos deles são de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem palpar, pés, mas nada podem andar, e não emitem som algum com sua garganta. Tornam-se semelhante a eles os que fizeram os ídolos, os que neles confiam. Para a gente encerrar, irmão, como que a idolatria prejudica a sua vida?
como a idolatria prejudica no seu dia a dia. A gente poderia falar várias coisas aqui. Eu quero destacar só duas. Primeira coisa, a idolatria, os ídolos, são como políticos em tempo de eleição. Você já viu o político em tempo de eleição? Como que é? Eles prometem que vão solucionar o seu problema. Eles prometem que vão fazer aquilo, eles prometem que vão fazer isso. Eles dizem que finalmente vão te dar aquilo que você precisa, que você tanto quer. Mas não passa de promessas vazias. Nada acontece. E os ídolos são assim. Eles prometem que você vai finalmente estar totalmente completo, saciado. Quando você tiver eles verdadeiramente, você vai ser finalmente feliz. Mas isso não acontece. Sabe por quê? Como a gente acabou de ler aqui, os ídolos não podem fazer nada. Tem boca, mas não fala. Ouvido, mas não ouve. Os ídolos nada são. É isso que Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios. Os ídolos não são nada nesse mundo. Nada. Então eles não têm poder, eles não podem fazer nada, meu irmão. Independente de qual seja o seu ídolo, ele não pode te salvar. Ídolo nenhum tem poder para salvar. Ídolo nenhum tem poder para dar sentido à sua vida. Não tem. Não tem. Ele não é o Criador, mas ele é algo que foi criado. Portanto, ele não tem poder para fazer algo que somente Deus pode fazer na sua vida. O ídolo promete muita coisa, mas não cumpre. Esses dias, eu estava assistindo Vingadores, não é à toa que eu coloquei o Loki aí, né? Mas eu estava assistindo o terceiro filme, Guerra Infinita, que é aquele que todo mundo vira pó, no final, ou pelo menos metade do mundo. E aquele filme, para mim, é o melhor dos Vingadores, irmão. Não sei se todo mundo está preparado para essa conversa, mas para mim é o melhor, o mais bem construído. Mas eu acho muito interessante que no final daquele filme, quando o Thanos consegue fazer tudo o que ele queria fazer, se não me engano, ele está dentro da joia da alma e ele tem uma visão da Gamora, da filha dele, Petitinha, lembra? E aí ela pergunta, ei, você conseguiu o que você queria? E ele fala, consegui. Mas o que isso te custou? Ele fala, custou tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha. Só que no caso do Thanos, ele ainda conseguiu aquilo que ele queria. Mas os ídolos, nem isso eles dão pra gente. Porque por mais que você seja rico, irmão, você é alguém que idolatra o dinheiro, adora o dinheiro, então você talvez consiga até sim ser rico, verdade. Mas você vai entender que o dinheiro não é aquilo que você pensava, e não vai te trazer toda aquela satisfação que você achava que ele ia trazer, todo aquele sentido que ele prometeu trazer para você. Aí nesse caso, ou você vai falar, não, eu preciso de mais, então eu tenho mais, eu ainda não estou saciado, ainda não é suficiente, eu preciso de mais. Ou então você vai trocar de ídolo. Ah não, o certo então é adorar o sexo, o certo então é adorar a profissão, e vai ficar aí pulando de ídolo em ídolo, e nenhum vai saciar o seu coração. Nenhum. Ídolos fazem promessas vazias. Mas, para complicar um pouquinho, e aqui que eu encerro, ídolos, apesar deles não serem nada, eles causam uma destruição terrível na sua vida. Apesar deles não terem poder para fazer coisa alguma, aquele que se devota ao ídolo, ele se afasta da essência, ele se afasta do Deus verdadeiro. Ele se afasta do real sentido da vida, da real satisfação, da real felicidade. E a gente acabou de ler isso. Aqueles que adoram os ídolos se tornam semelhantes a eles. E mais uma vez eu digo, isso está além de imagens. A pessoa que idolatra o sexo vai ver as pessoas como um pedaço de carne, somente para satisfazer as vontades dela. As pessoas que adoram a profissão vai ver as pessoas somente como uma escada para talvez conseguir chegar naquele nível que ela tanto deseja. Vai virar talvez aquele que fica puxando sardinha sempre, e se a pessoa não tem nada para oferecer para ela ali, ela descarta. A pessoa que idolatra o dinheiro, a mesma coisa, vai ver as pessoas como produtos.
E muitos outros exemplos que poderíamos dar aqui. Mas o ídolo, meu irmão, ele te destrói. O ídolo, ele te afasta do real motivo que você foi feito para viver. O ídolo não é nada, mas ele te prejudica muito. Você vai entender melhor isso no nosso decorrer dessa série de mensagens. Você vai ver que isso não é exagero. Isso acontece, mas é pouco a pouco. Pouco a pouco o ídolo vai te tirando do seu propósito de vida. O ídolo é terrível e nós precisamos tomar cuidado. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. E o último versículo que eu gostaria de ler nessa noite é exatamente o texto que a gente iniciou. Romanos, capítulo 1. Depois de tudo isso, talvez resta uma pergunta a ser respondida. Pergunta essa que não vai ser respondida completamente hoje, mas nós vamos fazer isso no decorrer. Mas eu quero te dar um caminho nessa noite. Talvez você identificou alguns ídolos aí no seu coração. Talvez você entendeu que é um idólatra, talvez mais do que você imaginava. Mas deixa eu te falar uma coisa. Existe um remédio para a idolatria. Existe uma solução, por pior que seja o seu nível de idolatria que você se encontra nesse momento. E a solução está como a gente viu aqui em Romanos 1. Se o problema foi trocar o Deus verdadeiro pelos ídolos, se o problema foi não dar glórias a Deus e não agradecer a Deus, mas se dobrar diante das criaturas, a solução é o oposto disso. A solução é abandonar os seus ídolos e correr para o Deus verdadeiro. Somente Ele, meu irmão, somente Ele pode te curar. Somente Ele pode te restaurar. Somente Ele pode te resgatar. Então, nesse momento, eu te convido a você fechar os seus olhos, para que a gente possa orar ao Senhor. Entenda. E começa a trazer na sua mente aqui nesse momento, com seus olhos fechados, meditando, que idolatria, meu irmão, é adultério contra Deus. Idolatria é negar o Deus verdadeiro e buscar algo que não é Ele. Fazer dessa coisa o sentido máximo da sua vida. E qualquer coisa pode ser ídolo, talvez até mesmo coisas boas que você tem aí dentro. Mas a idolatria te prejudica, independente de qual seja o seu ídolo. Essa idolatria, talvez você nem perceba ainda, mas ela está te destruindo. Ela está te afetando o seu modo como você enxerga os outros. Essa idolatria está te impedindo de ser realmente aquela pessoa que busca o sentido verdadeiro da vida. A idolatria está te dando um monte de mentiras, meu irmão, que ela vai resolver todos os seus problemas num passe de mágica, mas não vai. É promessa vazia, não sustenta. Ela pode enganar no comecinho, mas no final é morte certa. Então confesse ao Senhor nesse momento, talvez alguma idolatria que você tem cometido. Peça ao Senhor, Senhor, sonda o meu coração nesse momento. Talvez eu não identifiquei nada, Deus. Talvez eu estou com dúvida se tal coisa é idolatria ou não é. Mas me ajuda a identificar. Se tem algo, ó Senhor, no nosso coração aqui nessa noite, que tem roubado a glória do Senhor, que o Senhor venha nos mostrar. Algo que temos feito, algo que temos dedicado o nosso ser, as nossas finanças, as nossas forças, tudo. Nos mostra, Deus. Nós estamos aqui e te pedimos, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus, porque nós sozinhos nós não conseguimos nos libertar da idolatria. Nós precisamos de um Salvador, mas de um verdadeiro Salvador. Nós precisamos de alguém que realmente cumpre as suas promessas. Nós precisamos de alguém que realmente é todo poderoso.
Nós precisamos de alguém que realmente traga a verdadeira satisfação, a verdadeira identidade, a verdadeira segurança, a verdadeira esperança que a gente tanto deseja. Nós desejamos o Senhor, ó Deus. Então, meu irmão, comece a clamar ao Senhor nesse momento, porque é Ele e é dele que você precisa. É nele que nós precisamos estar atentos. É nele que encontramos segurança, a paz e a esperança que tanto buscamos. É nele que conseguimos satisfazer os desejos mais profundos do nosso coração. É esse Deus, meu irmão, clama a esse Deus nesse momento. É nele que achamos o amor e a aceitação da nossa alma, aquela aceitação que a nossa alma tanto clama. Ele nos amou de tal forma que entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar, e assim nos oferecer perdão, e assim nos oferecer transformação, e assim nos oferecer vida eterna. É nesse Deus que finalmente entendemos o sentido da vida, não somente aqui na terra, mas em toda a eternidade. Oh, meu irmão, clama a esse Deus, pois foi para Ele que nós somos criados. É para glorificar o nome dEle, para servir a Ele, para adorar somente a Ele. Somente Ele, mais ninguém é digno. Somente Ele, mais ninguém é Deus. Somente Ele é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Somente Ele. Somente Ele deve ser objeto de toda a nossa devoção. É nele que devemos viver, nos mover e existir. Ele é o Senhor, o Rei do Universo, aquele que preenche toda a terra com sua glória. Ele, e somente Ele, é o Deus da nossa salvação. Nada se compara com Ele, nada como Ele, nada chega aos pés de quem Ele é. Não há outro. Ele, e somente Ele, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é Deus. Ele é o Deus eterno, Ele é o Deus trino, Ele é o Deus soberano, Ele é o nosso Deus, Ele é quem nós devemos sempre colocar a nossa esperança e a nossa devoção. Esse é o nosso Deus. Clame a Ele e fale com o Senhor. Fale com esse Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos perdão, Deus, por tantas e tantas vezes não glorificar o Teu nome, por tantas e tantas vezes não sermos agradecidos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e em toda a humanidade. Nós te pedimos perdão, ó Deus. Nós te pedimos, nos resgata da nossa idolatria. Pai, que nós não possamos colocar nada naquela posição que pertence somente ao Senhor. Nos ajude nisso, ó Deus. Afaste de nós cada Deus falso que a gente tem colocado a nossa confiança ou esperança. E venha sobre nós, venha preencher o nosso coração de tal forma que não haja mais espaço para ídolo algum, para coisa alguma. Em nome do Senhor Jesus, é isso que nós pedimos. Venha sobre nós, nos ajude, ó Deus. Nos ajude a entender, Deus, que o problema não é amar pessoas. Nós devemos amar. O problema não é gostar de coisas. Nós podemos gostar de tantas coisas que tem aí, Deus. Mas o problema, Deus, é quando colocamos elas acima do Senhor. Então derruba, Pai, nesse momento, derruba todos os altares que construímos em nosso coração e assuma aquele lugar que pertence ao Senhor e somente ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. E quem crê, diga amém. Amém, irmão. Glória a Deus. Ame ao Senhor acima de todas as coisas, e você vai conseguir amar corretamente todas as outras coisas da sua vida. Amém. Essa foi a primeira mensagem. Semana que vem nós vamos dar continuidade à série de mensagens. Por favor, não falte não, esteja aqui conosco. Tendência é melhorar cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos encerrar esse culto.
Mais uma vez eu reforço, fique aqui para comunhão. Vamos ter um momento aí de comunhão, de conversar, de comer, de estarmos juntos. Vai ser uma honra ter você aqui com a gente. Feche seus olhos, estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as nossas consolações do Espírito Santo de Deus possam estar sempre com cada um de vocês. Igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. Quem quer diga? Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Como é no céu, Senhor, como é no céu.